Dado esse contexto, vamos falar um pouco, então, sobre o Brasil, né? Esse crescimento econômico, a inflação e a política monetária e fiscal. Bom, primeiro, a gente já havia até indicado, as projeções para o PIB de 2022, elas estão sendo revisadas para cima já tem algum tempo. E o destaque para esse crescimento do PIB está na geração de empregos, que está, os últimos dados vieram fortes, e para o setor de serviços, que é quem mais absorve esses empregos. Essa retomada do setor de serviços, em que estava atrasado em relação a outros setores, ela foi um dos motivos pelo qual, apesar da deflação na inflação em julho, esses componentes estão pressionando a inflação para cima, né? Então, uma hora, essa inflação vai mostrar a cara. E, agora, essa previsão de 2022, em que o último relatório Focus fala de um crescimento de 2,02%, ela já sinaliza uma desaceleração da atividade em 2022, quando a previsão de crescimento da economia está em 0,39%. Esse momento que a gente está vivendo, em que há uma aceleração do crescimento, houve, na verdade, nos últimos anos, sempre que a gente tinha um problema de crescimento, o que a gente fez foi sustentação do consumo para melhorar o ritmo do crescimento. Então, nós tivemos os programas de transferência de renda, a pandemia trouxe mais transferência de renda, e essa PEC que foi aprovada, fora do teto de gastos do governo, vai injetar mais 42 bilhões de reais na economia. Lembrando que, para os aposentados, também foi feito o adiantamento do 13º salário, que eles já receberam no mês de junho e julho. Esse gasto extra-teto é um aumento, não só um aumento temporário de R$200 por mês no Auxílio Brasil, que passou para 600, e também uma ampliação da base dessa ajuda, a duplicação do auxílio gás para as famílias de baixa renda, voucher de R$1.000 mensais para os caminhoneiros e também para os taxistas. Então, esse conjunto ele está estimulando o crescimento da demanda, mas não necessariamente no longo prazo ele vai estimular o crescimento de investimentos. Apesar disso, quando nós olhamos a taxa de formação bruta de capital fixo encerrada em junho, essa taxa foi a melhor taxa de formação bruta de capital fixo desde 2011. Então, esse crescimento ele veio, uma parte por uma retomada da modernização da indústria, também da construção civil, mas também veio do consumo alimentado por esses programas de ajuda. A redução de tributos, ICMS e outros sobre a gasolina, ela levou, então, a inflação de julho e provavelmente de agosto a uma deflação de 0,68%. E também baixou a expectativa para o ano, né? Quer dizer, a nossa expectativa, que era 8%, ela está em 6,82%. Mas, quando a gente avalia a expectativa de inflação para 2023, ela vem piorando sistematicamente por 19 semanas seguidas. E hoje a expectativa para a inflação em 2023 está em 5,33%, que continua acima do teto da meta. Outra coisa, há uma percepção, quando a gente conversa com as pessoas, né, os economistas e alguns analistas, o que a gente percebe
é que há uma percepção generalizada de uma piora do quadro fiscal para o ano que vem e das expectativas inflacionárias. Esses dois fatores é que têm pressionado o Banco Central na questão dos juros. Porque, na verdade, apesar da inflação estar declinando, ainda não está claro como se dará a questão fiscal, né? E nós trouxemos aqui depois um pequeno comentário sobre essa questão fiscal, os motivos pelos quais nós tivemos uma melhora da nossa questão fiscal. Nós vamos analisar os motivos para perceber que eles não são definitivos, eles são transitórios. Então, quando a gente olha o dado do IBRE, que prevê um crescimento da economia esse ano de 1,7% no PIB, é puxado por um crescimento dos serviços de 2,4%. Né? E também construção civil com 3,5%. Mas a indústria de transformação ela vai fechar esse ano com um patamar de volume de produção inferior ao na média dos trimestres, inferior ao de 2022. Né? E a gente observa aqui que o crescimento do consumo das famílias e as exportações, elas estão contribuindo para a elevação do PIB, assim como o consumo do governo. E o que está puxando o crescimento para baixo é o aumento das importações. Nós vamos falar sobre isso. Lembrando que o PIB pela demanda é calculado pela somatória do consumo do governo, consumo das famílias, mais investimento, mais variação de estoque, mais exportação, menos importação. Porque quando você importa, o seu PIB ele diminui, né? Porque você trouxe de fora o produto. E se a gente olhar a previsão do último relatório Focus para o crescimento do PIB, são os 2,02%. Então a gente pode imaginar que, pelo que ocorreu até agora, é isso que vai ocorrer até o final do ano. Agora, a inflação, essa deflação que ocorreu, graças à redução do ICMS, fim de bandeira tarifária, então ela levou a uma deflação no grupo de transportes, que é um grupo pesado no total do IPCA, que pesa quase 22% do índice, e habitação por causa da eletricidade. Então esses dois itens puxaram para baixo. Mas alimentação e bebida, ela também subiu no mesmo ritmo que subiu nos Estados Unidos, subiu 1,3% no mês de julho. E também subiram as despesas pessoais, subiram 1,13%, e agora aqueles artigos que estavam ficando para trás começaram a se recuperar. Então vestuário também teve uma alta no mês de 0,58%, e acumula em 12 meses agora 19,73%, perdão, acumula desde 2020 uma alta de quase 20%. Então esse ritmo, essa assimetria da participação dos grupos na inflação, ela normalmente a inflação varia muito próxima um dado do outro, né? Aqui eu tenho um dado que tem uma forte deflação, porque a gente conhece o motivo, e tem outros que estão acelerando porque estão se recuperando mais rápido na economia. Agora, o que a gente poderia imaginar? Olha, se o petróleo viesse a desacelerar o preço no mercado internacional, muito provavelmente nós vamos ter no ano que vem, de um lado, uma redução da pressão inflacionária pela energia, mas de outro, nós também vamos diminuir as nossas receitas de exportações, né? Então, aqui é uma via de duas mãos, tem ganhos e tem perdas. E os serviços, eles sim, agora, eles começam a se mostrar bem
nervosos, os preços dos serviços estão subindo de forma bem acentuada. Em julho, por exemplo, passagem aérea subiu 8%, ônibus interestadual 2,9%, pacote turístico 2,7%, quer dizer, concerto televisor, hospedagem, costureira, todos esses itens subiram acima de 1%. E quando a gente olha o acumulado de 12 meses, passagem aérea acumula 77% de alta, pacote turístico 26% de alta, hospedagem 21%, serviço de mudança 21,94% e assim por diante. E eu tenho itens que ainda estão abaixo da inflação do IPCA. Por exemplo, empregada doméstica, transporte escolar, dentista, plano de saúde. Esses itens, eles ainda estão abaixo, muito abaixo da inflação. Muito provavelmente, conforme a economia vai chegando perto do fim do ano e também com a recuperação do ritmo da economia, esses itens vão voltar a se mexer, tá certo? Então, de um lado nós temos força de redução e de outro nós temos força de elevação do IPCA. Outro dado muito interessante para a gente, né, é que todos os indicadores de inflação, toda vez que você inicia, você estabiliza a moeda, que é o que aconteceu aqui nos últimos 12 meses, o dólar, quando você compara o dólar desse mês com o dólar de um ano atrás, ele praticamente teve até queda de valor. Então, e aí também começou a elevação da Selic, que é essa linha pontilhada preta aqui. Então a Selic subiu, e aí o IPCA, o GPM, o IPA, Índice de Preço Atacado, todos os indicadores, eles começam a convergir. E esse é um sinal de que você está começando a ter a inflação entrando em fase e em desaceleração. Então, praticamente, o IGPM, até julho, o IGPM, o IPA, o IPCA, eles subiram ao redor de 10,1%. E nos próximos meses, eles vão pererecar ao redor desse número, vão descer para 9%, vão descer para 8,5% e pode fechar o ano nos níveis que estão sendo previstos pelo Boletim Focus. A única coisa que poderia ter alguma agitação aqui seria um novo ciclo de alta de commodity no mercado internacional ou um estresse no câmbio motivado pela eleição, que até agora não compareceu no preço da moeda, ou melhor, ela compareceu marginalmente, ela não permitiu que a moeda se apreciasse até um valor mais razoável, né? Bom, qual foi o motivo que nós tivemos uma melhora da situação fiscal nesse ano de 2022? Bom, o primeiro motivo é a chamada inflação, é a chamada arrecadação inflacionária, né? Quer dizer, a alta dos preços inflou a arrecadação dos governos. Todos os governos, federal, estadual e municipal. E para se ter uma noção da alta dessa arrecadação, em relação ao PIB, a carga tributária federal é a mais elevada em 10 anos. O último dado, ela está com 22,49% do PIB. É a mais alta em 10 anos. Então, o que acontece? De um lado, eu tenho a inflação aumentando a receita. Por outro lado, eu tenho um ganho, por exemplo, essas setinhas 1 mostra imposto sobre a importação. Quando eu comparo a arrecadação desse ano com a de 2020, a alta dessa arrecadação foi da ordem de 30%. 30%. E por que o imposto de importação aumentou isso? Porque conforme a economia melhora a atividade, as importações crescem mais rapidamente. Mas nós tivemos, por exemplo, no caso do IOF,
que é a aplicação financeira com a taxa de juros mais alta, nós tivemos uma elevação de 158%. E também tivemos alta no imposto de renda da ordem de 41,2%. Ora, essas elevações, elas trouxeram uma melhoria da situação fiscal, mas esses fatores não são permanentes, esses fatores eles não vão durar para sempre, eles têm um prazo de validade. Se a inflação continuar caindo, daqui a pouco vai se reverter esse quadro, nós vamos começar a ver o dado ao contrário, né? E aqui a gente pode ver, no caso do imposto de renda, que a elevação sobre 2020, que é essa barra azul, é da ordem de 42%, puxado por uma alta muito forte na pessoa física, 40%, e 60% na pessoa jurídica. E aqui a gente já vê uma redução menor no imposto de renda na fonte. Há uma redução da arrecadação do imposto de renda na fonte. Aqui pode ser explicado por uma maior informalidade na economia. Isso pode ser explicado que as pessoas que foram demitidas, elas foram contratadas com salários menores. De qualquer maneira, esse é um dado que a gente terá que fazer uma reflexão para imaginar qual é a situação fiscal que o Brasil terá no futuro. Esse imposto inflacionário também tem um detalhe, né? Quando a inflação começou a disparar, ele teve um ganho fenomenal, né? Se a gente olhar aqui, em 2021, esse imposto inflacionário aumentou a receita em 2021 a receita nominal em 28%. Quando eu pego 12 meses até maio, que é o último dado publicado pelo Banco Central, o nominal dela foi 10,3%. Então esse imposto inflacionário ele já perdeu força e do ponto de vista real nós vamos ter estagnação da receita em função da inflação. Então, em 2021 foi enorme o ganho, em 12 meses até maio foi de nominal 10,3%, se você descontar o IPCA, ele está perdendo força. Isso aqui é um sinal do que as contas públicas vão apresentar nos próximos meses e no próximo ano ou dois, né? Então, essa curva aqui, veja só, isso parece até milagroso, né? Nós chegamos a atingir 87% de dívida bruta no auge da pandemia, com todos os pacotes de ajuda que foram dados, e essa dívida bruta declinou, o último dado de maio, para 78,17% do PIB, que é um número que está ficando bom, né? Não é os 55%, 60%, mas é um número que demonstra que há uma recuperação da questão fiscal. Mas o problema desta recuperação é simples. Primeiro, o PIB está crescendo mais do que o previsto, então o crescimento do PIB eleva a arrecadação, mas tem o imposto inflacionário, mas houve outro fator que no ano que vem não vai se repetir, com certeza absoluta. Nós temos congelamento dos salários dos servidores públicos. E no ano que vem, inevitavelmente, você vai ter que lidar com essa situação, porque você já está sem fazer mexida geral nos salários, já tem 2 ou 3 anos, ou 4, completa 4 anos no ano que vem. Então aquelas promessas que foram feitas para dar reajuste para a Polícia Federal, dar reajuste aqui, acolá, elas não ocorreram nesse período. E quando eu não gasto mais com o servidor público e eu tenho um imposto inflacionário, a minha situação fiscal fica bonita, fica melhor, não é? Outro dado que está passando despercebido é que, apesar do Banco Central estar atrasado na publicação dos dados desde a greve, nós estamos reduzindo as nossas reservas cambiais em moeda forte. Provavelmente, do início do ano para agora, eu não tenho o último dado fechado, nós desovamos
Nós reduzimos 20 bilhões de dólares nas nossas reservas cambiais. Ora, a reserva cambial, ela comparece como um ativo reduzindo a dívida líquida. Na hora que eu começo a reduzir essa reserva cambial, mesmo que minha dívida bruta fique parada, a minha dívida líquida sobe, porque eu tenho menos ativos a receber. E isso é que a gente está verificando aqui com o dado da dívida líquida, que ela não está caindo na mesma proporção que caiu a dívida bruta. Isso se deve, em parte, para esse movimento de redução das reservas cambiais que estão abaixo de 350 bilhões, quando elas atingiram 370 bilhões não faz muito tempo. Outro detalhe, como o Banco Central tem trabalhado com os swap cambiais, e os swap cambiais deram lucro para o Banco Central até uns 3 meses atrás. Nos últimos 3 meses, eles levaram o Banco Central a ter perda com o swap cambial. As reservas para o swap cambial foram transferidas para o Banco Central o ano passado, do Banco Central para o Tesouro Nacional no ano passado. Aproximadamente 300 bilhões de reais foram transferidos para o Tesouro. Isso também ajuda a reduzir a dívida bruta. Mas na hora que eu tiver que recompor as reservas do Banco Central relativas à conta de cambial, o que vai acontecer é que eu vou ter um novo movimento de retomada do volume do déficit da dívida pública no Brasil. Tá? Então, assim, uma das principais questões da política econômica daqui para frente será garantir a sustentabilidade da dívida pública no contexto global e nacional. Então, por quê? Porque nós temos várias pressões sobre as contas públicas que a gente não está ainda percebendo, mas elas vão ocorrer ao longo do tempo. Primeira, eu estou operando com taxas de juros da Selic e dos títulos públicos mais alta. E quando eu faço isso, eu tenho alta no gasto de pagamento de juros. Então, a conta de juros ela já está inflada como uma despesa que vai ocorrer nos próximos anos. Tudo que eu renovei de título nos últimos ano e meio, eles já são renovados com valores mais elevados. A expectativa de crescimento no ano que vem, no Brasil e no mundo, é menor. Eu vou ter um crescimento em 2023 menor do que esse ano. A redução do ritmo de crescimento afeta a arrecadação de impostos. Então, para o ano que vem e para o próximo, eu vou ter um encolhimento desse extraordinário ganho que nós tivemos nos últimos 2 anos. O imposto inflacionário está perdendo força, ele vai começar a jogar contra a estabilidade fiscal. Por quê? Porque agora todos aqueles agentes que estão atrasados em recuperar o seu poder de compra, ou seja, os servidores públicos, os juízes, os deputados, o promotor público, a Polícia Federal, o Exército, todos esses caras vão ter reajustes salariais e vai haver uma pressão sobre os gastos públicos. O teto de gastos, que teve um papel de transição, ele está perdendo completamente o seu papel. Porque agora qualquer necessidade política, o Congresso exclui. Está certo que isso estava previsto no teto fiscal, mas você exclui. Você vai excluindo e você vai perdendo a integridade da questão fiscal. E, muito provavelmente, se de fato a economia crescer menos, eu tiver mais dificuldade econômica, eu vou ter muito mais problema com a população mais pobre do país. Então aqui nós vamos continuar vendo pressão política para essa questão.
Outra coisa, quanto mais gente na informalidade, menor a receita pública. Então, essa situação vai levar a uma pressão muito mais forte por aumento de gastos sociais. E aquilo que eu falei, há pressões por elevação do salário do setor público, e aí pega a União, estatais, estados e municípios. Isso aqui não me parece que alguém vai ter poder político para evitar que isso aconteça. Então, para a gente, né, uma ideia que é uma reflexão para o futuro, o que nós temos que fazer é aquela história que a gente repete praticamente todo o segundo semestre há mais de 20 anos. Né? É o que nós temos que ter consolidação fiscal. Nós temos que ter uma sinalização. Veja, o mundo inteiro vai ter alta de juros. O mundo inteiro está enfrentando a inflação. O mundo inteiro está desacelerando. O fluxo de capital para o Brasil vai ser diferente do que foi até agora, quando tinha liquidez infinita. Se os juros nos Estados Unidos chegarem a 4%, 4,5% no ano que vem, algum efeito terá sobre commodity. E quando nós temos restrição no valor dos nossos bens de exportação, nós temos restrições internas. Então nós precisamos de reformas estruturais para essa consolidação fiscal, que torne a âncora fiscal uma âncora crível e suficiente para que eu possa, ao longo do tempo, ir reduzindo a taxa de juros.